Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. É com alegria que nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da EBD mais um subsídio, mais uma pré-aula. Nós estamos neste terceiro trimestre estudando a respeito de tempo, bens e talentos. Eu tenho certeza que até esse momento você tem sido abençoado, edificado com as aulas, com aquilo que você tem aprendido até este momento no terceiro trimestre. Esta é a lição de número 9, a mordomia do trabalho. O nosso texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A verdade prática diz que o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. E a leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 3, e os versículos 6 ao 13. A mordomia do trabalho. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, faça isso agora. Também deixe o seu comentário, dê aí o seu joinha e ajude-nos a compartilhar a palavra de Deus, distribuindo esses vídeos aqui que nós colocamos no nosso canal, nas suas redes sociais, no seu Facebook, onde for possível você nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Muito bem, a mordomia do trabalho, se eu olhar para o dicionário de português e procurar o que é trabalho, eu vou encontrar o seguinte: conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Já na Bíblia Sagrada, o sentido de trabalho é um pouco diferente. A palavra trabalho, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, elas lembra a questão de labutar, fazer existir, executar, produzir, afadigar, etc. A Bíblia mostra que o trabalho é algo divino. O Senhor Jeová trabalhou para trazer à existência a sua criação. No caso do homem, o Senhor o fez com as suas próprias mãos, o moldou de forma extraordinária. Jesus afirmou que o Pai continua o mesmo, trabalhando, sustentando todas as coisas pelo seu poder. Jesus afirmou isto no Evangelho de João, no capítulo 5, e o versículo de número 17. Meus queridos irmãos, vocês sempre percebem que eu estou lendo aqui o esboço. Este esboço é uma produção própria, é eu que faço mesmo. Então estou lendo aqui algo que eu mesmo escrevi para facilitar aí o entendimento dos irmãos. Alguns irmãos perguntam a respeito do esboço em PDF ou PowerPoint. Infelizmente, devido à correria do dia a dia, não está sendo possível produzir estes arquivos. Então eu apenas faço um rascunho aqui na minha agenda e faço esta pré-aula para colaborar com a preparação da sua aula. Esta não é uma aula, é uma pré-aula que vai apenas lhe dar um norte, lhe dar uma diretriz para que você venha preparar a sua aula aí com qualidade. No plano original, o homem foi criado para cultivar e lavrar a terra. Você vai ver isto em Gênesis capítulo 2 e o versículo 15. Olha só, aquela questão de que o homem trabalha por causa do pecado de Adão, isto é um mito. Então muita gente, até mesmo dentro das igrejas, pensa que isto é verdade, que o trabalho veio depois da queda. Não é verdade. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim, eles tinham esta missão, a missão da mordomia, a missão de administrar
tudo aquilo que o Senhor Jeová fez. Então eles tinham esta missão de cultivar e de lavrar a terra, conforme você vê em Gênesis 2, versículo 15. Saiba, porém, que o mesmo tinha recebido uma ordem do Criador, o que lhe dava domínio e poder sobre a criação. Não havia certos limites. Então, antes da queda, o homem tinha algumas vantagens que ele não tem hoje, porque o Senhor lhe entregou o domínio, o governo sobre toda a criação, inclusive sobre os animais também. Não havia certos limites. Eu não quero entrar aqui no mérito dessa questão, até porque muita gente pode discordar, mas o homem vivia em uma dimensão totalmente diferente dessa que nós vivemos hoje. Também outra vantagem que Adão tinha antes da queda é que a terra lhe era propícia, não produzia empecilhos. Então a terra produzia por si só, cabia a ele apenas cuidar e colher aquilo que a terra produzia, isto antes da queda. Após a queda, as coisas mudam um pouquinho. Olha só, o homem enfrentou o medo, conforme está na nossa revista aí, doenças físicas e emocionais, e também perdeu o governo que Deus tinha ali outorgado, e a terra passou a ser contra o homem por causa da maldição que o Senhor lançou sobre a terra após a queda. O próprio Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. Então, devido a esta maldição lançada sobre a terra passou a produzir contra o homem, passou a produzir ervas daninhas, aquilo que ele não havia plantado, a terra produzia. Olha só, agora a terra produzia também espinhos e cardos, conforme você vê em Gênesis 3, versículo 18. O trabalho tornou-se para o homem desgastante, o que não era antes da queda, e também pesado. Este pesado aqui, eu não estou apenas me referindo à força física, mas também a trabalhos que existem hoje que são pesados, mas que forçam muito a mente, o uso do cérebro do homem, onde traz uma exaustão e acaba até causando algumas doenças psicossomáticas. Nós temos na nossa lição o texto bíblico que está em 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 ao 13, eu já vou entrar falando um pouquinho desse texto. Antes, porém, eu preciso fazer algumas observações e também algumas delas um pouco desagradáveis. Por exemplo, na revista da Escola Dominical que eu estou em mãos, revista do professor, eu não sei se em todas, não verifiquei, falta o versículo 6. Sim, o versículo 6 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que acontece aqui na minha revista? É repetido 2 vezes o versículo de número 7. Então, por 2 vezes é repetido o versículo 7. Aqui na leitura bíblica em classe, uma falha gravíssima da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mais uma falha. É impressionante como está pecando na revisão aí a Casa Publicadora. Fica aqui minha crítica, eu sou um crítico realmente deste material. Isto não pode acontecer. Eu produzo cursos, eu mesmo produzo as minhas apostilas, os meus vídeos, e eu reviso várias vezes, não tem esse tipo de coisa. É impressionante esse trabalho relaxado, às vezes, que acontece aqui na nossa revista. Quase toda lição tem algo para a gente criticar. Então fica aqui a minha crítica, é uma das revistas mais caras que tem, e permanecem aqui esses erros grotescos na nossa revista. Então, infelizmente, se você quiser saber o versículo 6, você vai ter que ler, porque pelo menos na revista que eu estou em mãos, nessa tiragem, está repetido o versículo 6 por 2 vezes. Também, no segundo tópico, no final do terceiro subtópico, tem outra coisa aqui que eu quero analisar com vocês. Diz assim, ó: Jó também declarou, e daí está os versículos 6 e 7
de Jó capítulo 5. Jó também declarou, é o finalzinho do terceiro subtópico do segundo tópico. Qual é o erro ali? Quem declarou não foi Jó. Quem declarou foi Elifaz ou Elifaz. Então, desde o capítulo anterior, capítulo de número 4 de Jó, quem está falando é Elifaz. Então, você risca aí a palavra Jó e coloca assim: Elifaz também declarou. Quem registra isto, o registro desse texto está no livro de Jó. Mas quem fala não é Jó, é Elifaz. Você pode ver isto já no capítulo anterior, capítulo 4 e 5, a fala é de Elifaz. É muito importante você analisar essas questões. Também, outra questão que eu sempre ensino nos cursos de teologia: muito cuidado com o livro de Jó, para você não fazer doutrinas em cima da fala dos amigos entre aspas, de Jó. Por quê? Eles falaram, muitos capítulos, Jó também falou, só que nos últimos capítulos do livro de Jó, Deus reprova tudo que esses amigos de Jó falaram. Deus diz que Jó falou corretamente, mas Deus reprova tudo que os amigos de Jó falaram. Então perceba isso e muito cuidado ao colocar aí textos como doutrina na fala dos amigos de Jó, porque toda a fala deles foi reprovada. Então quem fala aqui é Elifaz e não Jó, nesse texto que é citado na nossa lição. Também há necessidade de verificar a tradução correta. Por exemplo, na versão Almeida Fiel, eu tenho aqui, você indo para o texto de Jó, eu não tenho ali que o homem nasce para o trabalho. Diz na minha versão que o homem nasce e passa por tribulação. Então, quando é colocado desta forma, está partindo do pressuposto que a versão Almeida Revista e Corrigida, que é utilizada nas Assembleias de Deus como oficial, é a versão correta, e nem sempre isto acontece. Então, muito cuidado com a tradução desse texto de Jó e também de Eclesiastes capítulo 3, onde na versão Almeida Fiel, que é a que eu prefiro, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os exercitar. Na Almeida Revista e Corrigida diz os afligir, que é uma palavra aí mais longe do original do que a Almeida Fiel. Então eu prefiro utilizar a Almeida Corrigida Fiel, que é mais próximo dos originais. Muito bem? Vamos lá para o texto então de 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo de número 6, que não tem na sua revista por falha da CPAD. Então vamos ler aqui. Diz assim: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. E o versículo 7 diz: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos desordenadamente entre vós. Então, todo cristão deve ter amigos que andam em ordem e que vivem conforme a sã doutrina. Então é muito importante que, se você é um cristão, você vai andar com pessoas que se identificam com você, que também se identificam com Cristo. E o cristão sabe a quem imitar e não reconhece os ociosos. Observe que Paulo ensinava pelo exemplo e não somente com palavras. Seguindo aqui o texto de Paulo, nos versículos 8 e 9, nós vemos que a coroa do comportamento humano é o trabalho. O trabalho é a glória do homem, ele enobrece o homem. E o verdadeiro obreiro é capaz de abrir mão até daquilo que tem direito. Veja que Paulo preferia
fazer tendas e viver disso do que utilizar-se daquilo que lhe era direito. No versículo 9 ele diz: não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para imitardes. Havia uma situação específica em Tessalônica que os sacerdotes pagãos, eles eram acusados de tirar dinheiro, muito dinheiro do povo. E Paulo, em Tessalônica, não queria de maneira nenhuma identificar-se com estes sacerdotes pagãos. Estando em Tessalônica, ele recebeu ajuda sim, mas da igreja de Filipos e não dali da igreja local. Versículos 10 e 11, eu observo aqui o seguinte: o direito de comer é para os que trabalham. Se é em tempo integral no ministério, que assim seja, com fidelidade. Sempre há no meio dos cristãos obreiros ociosos e fraudulentos. É preciso identificá-los. Então, há obreiros que vivem em tempo integral para a obra. E esses devem realmente dedicar-se à leitura da palavra, à oração, ao jejum, à consagração e exercer o seu trabalho com fidelidade. Estes têm, é claro, direito de comer daquilo que lhes é dado pelo povo de Deus. O povo de Deus contribui e estes obreiros que vivem em tempo integral, eles têm o direito de receberem esta ajuda, esta contribuição. Isto é algo bíblico, digno é o obreiro do seu salário, como disse o mesmo apóstolo. No versículo de número 12, Paulo diz assim: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: cuidem de suas próprias vidas. Deixem de se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito. Ocupem-se, trabalhem, porque aquele que não trabalha, que vive de forma ociosa, ele acaba entrando em situações que não lhe dizem respeito. E é muito fácil do inimigo atingir essas pessoas porque elas estão ociosas, por não terem como ocupar o seu tempo. Então, não trabalhar, ele gera vários problemas, inclusive a ociosidade que pode levar à queda. Versículo de número 13: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então aqui eu observo o seguinte: embora fosse preciso cuidado com os ociosos e fraudulentos, não deve o cristão se esquecer do pobre, daquele que realmente necessita de ajuda. Então é necessário que nós tenhamos discernimento para identificar aqueles obreiros que são fraudulentos, que são ociosos, que em nome da obra deixam de trabalhar, e diferenciar estes daqueles que realmente precisam, daquele irmão que está desempregado, passando por um momento difícil, por uma enfermidade e precisa de nossa ajuda. Por isso que Paulo diz: não vos canseis de fazer o bem. É necessário nós estarmos prontos a ajudar estas pessoas. Queridos, o meu objetivo aqui é trazer a você alguns conceitos que vão lhe ajudar a você preparar a sua aula. Continue orando por nós, continue deixando aí o seu comentário, continue compartilhando os nossos vídeos em nome de Jesus.